Já tá gravando, já. Bom dia, gente. O tema de hoje que eu escolhi chama Psicologia e Contos de Fadas, uma reflexão. Quer dizer, hoje é introdução, né? Psicologia e Contos de Fadas, uma introdução. Aqui meu gatinho. Então, eu vou fazer 2 playlists, por enquanto, né? Uma playlist é esse que já tem, né? Sobre temas diversos, atuais. E essa playlist é sobre contos de fadas, psicologia e contos de fadas. E hoje vai ser psicologia e contos de fadas, uma introdução. Então eu separei um material desses 2 livros, né? O Lado Sombrio dos Contos de Fadas, que é da Karen Hilke. E esse famoso, né? Mulheres que Correm com os Lobos, super famoso, que chama Clarissa Pinkola Estés. Esse aqui muita gente conhece. É um livro que conta contos de fadas, que aqui fala mitos e histórias de arquétipos. E depois, após cada conto, tem a interpretação psicológica de cada símbolo, né? Então, eu escolhi hoje para começar essa série, né? Eu vou fazer uma série. Cada semana vai ter um conto de fada e uma interpretação. E aí eu escolhi esses 2 livros, né? Esse aqui eu já li umas 2 vezes, mas eu tô agora lendo para pesquisar, né? E para começar o vídeo de hoje, eu escolhi uma frase. A coisa mais sábia, o que os contos de fadas ensinaram à humanidade nos tempos remotos e ainda ensinam às crianças hoje, é encarar as forças do mundo mítico com astúcia e bom humor. Quem escreveu isso foi Walter Benjamin, que ele viveu de 1892 a 1940. Outra frase sobre contos de fadas que eu separei aqui, gostei muito. Esse é um nome alemão, eu não sei se fala Friedrich ou Friedrich. Então, de Friedrich Schiller, que viveu de 1759 a 1805, ele diz, abre aspas, nos contos de fadas que ouvi durante a infância, há significados mais profundos do que nas verdades que a vida me ensinou. Bom, por que eu escolhi essa frase principalmente? Né? Para que servem os contos de fada? O que são contos de fadas de fato? Né? Assim como a mitologia, os contos de fadas eles usam símbolos que são os personagens, que é comum a todos, que a gente chama do quê? De arquétipos. Arquétipos são símbolos comuns a todos, por isso que a gente fala símbolos coletivos, e aí que a gente entra em Jung, que trabalhou muito esses símbolos coletivos, comum a todos os seres humanos aqui do planeta, né? Dos outros planetas eu não sei ainda, mas desse planeta não importa, né, o país ou todo mundo tem arquétipos coletivos em comum, símbolos coletivos, né? E onde entram os contos de fadas aí? Né? E para que serve? Assim como os mitos, né, a mitologia. São símbolos, porque o nosso inconsciente ele só entende símbolos, né? Então, para que serve o mito, os contos de fada? Para explicar aspectos internos e inconscientes, psicológicos dentro da gente. Então, tanto a criança quanto o adulto mesmo, ele trabalha esses símbolos internamente. Então, ajuda muito, né? Quando a gente lê um mito ou um conto de fada, a gente está trabalhando sem que perceba, né? Seja lendo ou num teatro ou no cinema, a gente está trabalhando esses aspectos. Por isso que é muito importante até para criança. Por isso que a gente fala, não mude os personagens, né? Dos contos de fadas, porque, sabe, mas a mãe morreu, é muito cruel. Bom, a mãe interna tem que morrer, né? Os valores internos. Então, assim, por que é comum a todos? Porque todo mundo tem mãe, pai internos. Mas eu não tive pai. Bom, então você tem um pai faltante. Então você tem aí algo que
se relaciona a pai, seja pai presente ou pai faltante, mas tem, né? Então, por isso que eu gostei dessa frase. Nos contos de fadas que eu vi durante a infância, há significados mais profundos do que nas verdades que a vida me ensinou. Porque são as verdades verdadeiras, profundas, né? Inconscientes. E através dos contos de fada, a gente pode trabalhar esses aspectos de forma inconsciente ou também de forma consciente, que é o que eu vou fazer aqui, né? Que é trazer à luz através da interpretação. Como Freud fez também, né? Com o mito do Édipo e outras coisas. Então, o que são os mitos, os contos de fada? São como explicações do que ocorre e do que tem que ocorrer no nosso inconsciente, né? Para evoluir, para a gente amadurecer a nossa personalidade, fica bem. Por isso que a gente usa muito, né? Tudo que a gente lê nos contos de fadas ou mitos são todos os personagens de um conto ou de um mito, são todos aspectos internos nossos. É a nossa mãe interna, é o nosso lado masculino interno, né? Então, como hoje é uma introdução, né, para entender mais ou menos para que serve, como vai ser trabalhada nessa série, eu escolhi um texto para encerrar o vídeo de hoje. E na próxima semana, né, eu estou já escolhendo um conto de fada aqui desse livro. Não, desculpa, desse livro aqui, que eu vou resumir, né, senão ficar muito longo. Eu vou resumir tanto o conto quanto também depois a explicação, a interpretação de cada símbolo do conto para entender o conto, né? E para que ele serve também. Então eu escolhi esse texto para a gente encerrar o vídeo de hoje, né? Como o encerramento da introdução dessa nossa série agora, né? É desse livro, né? Mulheres que Correm com os Lobos, então eu escolhi o capítulo 9, que chama A Volta ao Lar, que é o retorno ao próprio self, né? Existe o tempo dos homens e o tempo selvagem. Quando eu era criança, nas florestas do norte, antes de aprender as 4 estações do ano, eu imaginava que havia dezenas de estações. O tempo das tempestades noturnas, o tempo dos relâmpagos silenciosos, o tempo de fogueiras nos bosques, o das árvores chorando, das árvores empanadas, das árvores ondulando, apenas as folhas mais altas, e das árvores deixando cair seus frutos. Adorava as estações da neve de diamantes, da neve fumegante, da neve que chia, e até mesmo da neve suja e da neve endurecida, pois estas últimas indicavam que estava chegando o tempo dos botões em flor no rio. Essas estações eram como visitantes sagrados e importantes, e cada uma mandava seus arautos. Cones de pinheiros abertos, cones fechados, cheiro de folhas apodrecendo, cheiro da chuva que vem, cabelos quebradiços, cabelos escorridos, cabelos volumosos, portas frouxas, portas justas, portas que não fechavam de jeito nenhum. E a nossa própria pele também tem seus ciclos. Ressecada, suarenta, empoeirada, queimada de sol, macia. Travou aqui?